Bom, a polêmica proposta que reduz o número de dias trabalhados já começa a ser analisada pelo Congresso. Entenda na reportagem de Camila Yunes o que pode mudar e o porquê isso preocupa grande parte dos empresários. O debate cresceu nas redes sociais, mas agora ganha força fora delas. No Congresso Nacional, o número de assinaturas necessárias para a PEC ser protocolada já foi alcançado. A proposta da deputada federal Érica Hilton prevê uma jornada semanal de 36 horas, divididas em 4 dias da semana, contando com a possibilidade de um funcionário cumprir horas extras. Atualmente, o empregado pode trabalhar até 44 horas semanais, segundo a legislação. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tem uma média de 39 horas trabalhadas por semana. É o 8º país no ranking do G20. A Índia e a China lideram com mais de 46 horas trabalhadas por semana. O Brasil ainda acumula mais horas do que países como Coreia do Sul, Estados Unidos e Argentina. O advogado trabalhista Giovanni César diz que o assunto precisa ser discutido, mas fala sobre a necessidade de cautela e de se levar em conta a especificidade de cada área. Quando você coloca uma lei geral, essa lei impacta todos os trabalhadores. Tem alguns setores da economia que conseguem trabalhar com uma jornada menor de 44. O bancário trabalha com uma jornada menor de 44, o telemarketing, o bombeiro civil já tem uma jornada de 36. Então, essas jornadas são debatidas entre sindicato, entre a coletividade e aquele setor específico. Mas o problema se surge quando você coloca essa norma como uma norma geral para todos os trabalhadores, porque alguns setores da indústria ainda não estão preparados para ter uma redução tão drástica. O Ministério do Trabalho, por meio de nota, disse que o tema deve ter uma discussão aprofundada e detalhada, levando em conta as necessidades específicas de cada área, visto que há setores da economia que funcionam ininterruptamente e que essa questão deveria ser tratada em convenção e acordos coletivos entre empresas e empregados. Essa PEC não é a primeira a tratar do assunto na Câmara. Desde março, uma proposta do deputado Reginaldo Lopes, do PT, está na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando um relator. No texto, o parlamentar também reduz de 44 para 36 horas a jornada semanal de trabalho, mas estipula um prazo de 10 anos para a concretização da mudança. E teve ato aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, que pede o fim da escala 6x1. O feriado foi marcado por manifestações em outras partes do país. Acompanhe com Antônio Wells. Em todo o país, trabalhadores brasileiros foram às ruas nesse feriado da Proclamação da República para pedir o fim da escala 6x1. O Ricardo Alexandre, por exemplo, participou do ato na Avenida Paulista, em São Paulo, e explicou como o fim da jornada de trabalho de 44 horas semanais pode melhorar a qualidade de vida dele. O comércio, o cinema, tudo, vida pessoal, né? As pessoas... Outra coisa, só no trânsito as pessoas perdem... Tem gente que perde 4 horas. Então, 5 dias por semana, você bota aí mais 4 horas por dia, são 20 horas a mais. O deputado federal Guilherme Boulos, parlamentar que assinou a proposta de emenda constitucional, esteve presente e falou com a nossa reportagem. Ele reforçou que é contra a jornada de trabalho atual. O candidato a prefeito de São Paulo disse que acabar com a escala 6x1 não vai prejudicar a atividade econômica. E esse argumento que tem sido usado frequentemente de que isso vai gerar um impacto econômico desastroso, tirar empregos, não é verdadeiro. Vamos lembrar que historicamente se dizia isso quando se implementou o salário mínimo, o 13º, férias remuneradas. Sempre foi o argumento, quando vinha um direito para o trabalhador, que isso ia ser um caos. E não foi. Quem também participou do encontro na Avenida Paulista foi a deputada Érica Hilton, autora da PEC. Nós estamos ocupando as ruas para dizer que este debate da PEC 6x1, protocolado no Congresso Nacional, é um debate do povo brasileiro por dignidade. É um debate do povo brasileiro por descanso. O ato não
não aconteceu só aqui na cidade de São Paulo, mas em mais de 60 cidades espalhadas pelo território nacional, incluindo quase todas as capitais brasileiras. Estamos falando de uma mobilização nacional reunindo trabalhadores dos mais variados segmentos da sociedade, pedindo o fim da escala 6x1. A PEC alcançou o número necessário de assinaturas para ser protocolada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Congresso. A proposta precisava de pelo menos 171 assinaturas e conseguiu mais de 200. Agora são 308 votos necessários. Agora são 7h07 e vamos conversar com o nosso comentarista Cássio Miranda sobre esse assunto tão polêmico, a escala 6x1. Acácio, bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, audiência. De fato, é um assunto polêmico, mas parece, diante das circunstâncias, que ele já tem um encaminhamento. Quando a gente olha para a pauta 6x1, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, é a redução de 44 horas para 40 horas. Alguns têm dito 36 horas e alguns parlamentares defendem essa iniciativa, mas fato é que há consenso pelas 40 horas. Em segundo lugar, a redução da jornada de trabalho é só a ponta do iceberg. A partir disso, nós teremos diversos outros aspectos econômicos a serem tratados. Então, há uma complexidade maior no tema. Resta saber se o Congresso Nacional está interessado única e exclusivamente em tratar aquilo que é mais fácil ou vai se debruçar também sobre os temas mais difíceis. Agora, Cássio, gostaria de trazer também para a nossa conversa um assunto que gerou bastante polêmica ontem, até mesmo uma influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores teria feito ameaças caso os parlamentares do PL não votassem a favor dessa proposta da escala de reduzir a escala de 6x1, né? A gente vê ataques sendo realizados ao longo dessa semana, inclusive a gente vai repercutir bastante aqui no Jornal da Manhã sobre esse assunto, mas isso ganhando cada vez mais força desses ataques contra os parlamentares. Ela até mesmo se manifestou, não vou nem pronunciar o nome dela para não gerar ainda mais engajamento, mas assim, ela dizendo que caso os parlamentares não votassem a favor, que eles deveriam receber tiros e serem colocados em praça pública para serem queimados. David, infelizmente, nos últimos anos, no Brasil, a gente tem fomentado muito esse discurso do ódio. Mas, felizmente, a nossa democracia tem sobrevivido a isso, independentemente de viés ideológico, os posicionamentos têm prevalecido. No que diz respeito à bancada do PL em exclusivo, há uma tendência, ou pelo menos havia uma tendência, que eles votassem favoravelmente a redução da jornada de trabalho para 40 horas, uma vez que essa deixou de ser uma pauta só da esquerda e passou também a ser uma certa pauta da direita. E o compromisso para que eles votassem esta pauta estava relacionado ao PL do 8 de janeiro. O que nós acompanhamos essa semana em Brasília levou a uma derrubada deste acordo. E os deputados do PL, cientes da sua importância, recuaram como forma de negociação política que é natural em uma democracia. Resta saber, no final das contas, qual será o posicionamento dos deputados do PL, e eles têm liberdade para votarem de acordo com a sua consciência, como todos nós temos. E resta saber que punições terão estas pessoas que estão ameaçando os nossos parlamentares por conta das suas posições ideológicas. E junto com a gente aqui no Jornal da Manhã, Diogo da Luz também nos comentários sobre essa proposta polêmica. A pasta econômica se posiciona contra, dizendo que encareceria o custo de vida, aumentaria também a questão de pessoas trabalhando sem contribuir com a Previdência, entre outras questões. Qual a sua análise sobre esse assunto? Bom dia, David, Soraya, a todos que nos acompanham. Eu vejo como uma discussão daquelas que virou hábito no Brasil. Ou eu sou totalmente contra, ou eu sou totalmente a favor, e todos terão que obedecer aquilo que eu achar melhor que seja feito. Gente, nós estamos chegando perto do meio do século XXI
e ainda querendo impor às pessoas todos os caminhos, o que nós vimos em 2017 foi uma flexibilização das leis trabalhistas e os resultados foram muito bons em todos os sentidos. O que se discute aqui é uma mudança na lei trabalhista no que diz respeito ao horário de trabalho. Que tal olhar o bom modelo de 2017 e tentar o mais lógico, flexibilizar o horário de trabalho totalmente para não obrigar as pessoas a trabalharem 44 horas por semana, no chamado hoje 6x1, que não é exatamente 6x1, e transferir para 36 horas, no que estão chamando de 4x3. Que tal deixar cada pessoa escolher que vá trabalhar aonde lhe ofereçam as condições melhores? Vimos recentemente pessoas reclamando de ficarem 5 horas no trânsito. Essas pessoas poderiam escolher um lugar aonde tivesse menos carga de trabalho ou que fosse mais próximo de si. O importante é nós entendermos que o futuro é dar autonomia para as pessoas escolherem como querem fazer os seus contratos de trabalho.